Parte 9 de Spare Me Grit. Eu vi que o vídeo foi muito bem, então eu já tô trazendo a segunda parte aqui pra vocês. Então mais uma vez, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Começamos com todos os alunos despertados indo em direção às ruínas. Lushu pergunta para o seu amigo sobre o que seriam essas ruínas. Ele diz que basicamente elas são algo que raramente acontecem e também que foram possivelmente deixadas por alienígenas. E de tempos em tempos, ela atrai caçadores do mundo inteiro para pegar as suas recompensas, inclusive o item mais valioso da ruína, que seria o olho, pois se ele for pego, as ruínas se fecham. Chegando no acampamento, Chifei explica aos alunos a importância de manter o sigilo na operação, e que eles cuidarão dos arredores da ruína. E depois de Lushu derrubar um carinha folgado com um tapão na cara, ele aproveita para farmar muitos pontos com o representante da sala. Basicamente, ele enche muito o saco dele. No meio do acampamento, Lushu também separa um tempo para melhorar suas habilidades. E sim, mais uma vez ele ganha uma habilidade nova. Na hora de comer, o representante procura por Lushu e o chama para lutar. Aparentemente ele tinha despertado uma nova força também, porém Chifei não os deixa lutar, porém permite a quebra de braço. E mais uma vez o Lushu ganha, o que não era novidade. O que realmente foi da hora foi ver o Lushu ganhando de Chifei também. Depois de tudo se tranquilizar, o protagonista caminha com seu amigo pelo acampamento, e é aí que os problemas começam. As ruínas resolvem finalmente aparecer, e dessa vez ela vem em forma de névoa. Todas as pessoas que entram nessa névoa acabam entrando em um portal espacial para dentro das ruínas. Logo, todos os estudantes começam a correr, porém acabam sendo pegos. Caindo numa região montanhosa, Lushu já começa sendo atacado por um zumbi jogando seu machado, tipo Resident Evil 4. E depois de uma luta com o zumbi cortar a sua cabeça, vários outros saem do chão e Lushu os despista apenas correndo. Mais à frente, ele encontra mais estudantes. Infelizmente, um deles é pego. Lushu ainda tenta ajudar, mas acaba sendo cercado por vários zumbis. Os outros alunos não ajudam em nada, mas Lushu ainda consegue sair de lá ileso. Mesmo depois de acontecer isso, Lushu ainda deixa o machado com eles e vai embora. Mais à frente, Lushu encontra mais zumbis e os derrota. Isso, ele pega uma espada que estava com um deles. Seguindo seu caminho, ele infelizmente encontra o carinha que tinha sido gente boa com ele no acampamento, porém ele estava morto em uma pedra. Lushu fica bem triste, mas segue o seu caminho. Avistando algo que parece ser um sinalizador, Lushu não pensa duas vezes e o derruba. Ao ver quem era e fazer uma pequena análise, ele chega à conclusão que aquele era um espião das ruínas, e também já coloca uma meta de 10.000 pontos para farmar, vendo que ele estava muito nervoso ao ver Lushu. Depois disso, o protagonista fica na cola do espião e não o deixa fugir, fazendo com que ele fique com muita raiva. E depois de eles serem atacados por zumbis, Lushu tenta aprontar para cima dele, mas mesmo assim ele consegue escapar. Depois de fugirem e se encontrarem mais à frente, quase acontece uma luta entre eles, porém o espião se controla e tenta manter a imagem que é alguém de bem. E claro, isso não ia funcionar por muito tempo, até que eles acabam lutando. Lushu enfrenta seu melhor oponente até agora, porém mesmo assim ele consegue derrotar. Continuando seu caminho nas ruínas, o protagonista está cansado de comer apenas tofu fedorento e acaba arrumando treta com uma espécie bem parecida com esquilos em uma floresta. Basicamente, o Lushu roubou a fruta da árvore deles, e claro, como se trata de uma fruta das ruínas, ela tem um efeito muito melhor no corpo do que uma fruta normal. Depois de parecer não chegar a lugar nenhum, o protagonista acaba se deparando com a alcateia de lobos e corre o máximo possível para escapar deles. Depois de tanto correr, ele acaba encontrando um grupo de alunos, inclusive aquele grupo que ele deixou o machado. Agora eles estavam implorando pela ajuda de Lushu, porém o protagonista aproveita para farmar muitos pontos com eles, já que eles nem sequer o ajudaram quando ele estava precisando. Porém mesmo assim Lushu ainda deixa algumas frutas para ele e segue o seu caminho. No entanto, ele leva o seu machado de volta. Mais à frente, enquanto o protagonista caminha de boas, ele acaba encontrando outro tipo de inimigo, dessa vez um zumbi que está montado em um cavalo e que parecia ser bem mais forte que o normal. Lushu derruba e pega sua lança, e logo depois vem muitos deles atrás de Lushu, inclusive com arco e flecha. O zumbi que ficou sem sua lança puxa uma espada para não ficar desarmado. Logo após isso, um grupo de pessoas está observando os zumbis passarem. Eles planejam acertar o zumbi líder para que os outros fiquem desnorteados, e depois de observar, eles chegam à conclusão que o líder é aquele que está com uma arma diferente, porém mesmo matando, eles são extremamente atacados. Depois de fugirem, eles acabam vendo Lushu se escondendo. Antes mesmo de pensar em ajudá-lo, o protagonista vai e rouba mais uma lança dos zumbis, e consegue sair de boa, deixando todo mundo querendo saber que tipo de aluno ele é. Mesmo escapando, ele acaba sendo cercado por zumbis. Daí finalmente vemos ele usar o seu poder junto da sua nova lança. Depois de uma batalha, ele derrota todos os inimigos e pega todas as armas. O protagonista quer encontrar alguma maneira de vender aquelas armas, pois já que elas são das ruínas, ele pode conseguir
consiga um bom lucro nisso. Depois cortamos para a casa do protagonista, onde vemos Lu Xiao com muita raiva porque o seu irmão não voltou ainda para casa. De volta às ruínas, Lu Shu aproveita um tempo de descanso para evoluir suas habilidades, e vemos que o efeito das ruínas é muito bom para adquirir poder. Após isso, vemos novamente aquele grupo de pessoas. Eles estão novamente planejando atacar o líder dos zumbis. Porém, antes disso, Lu Shu chega e mata todos, e pega todas as suas armas, fazendo com que todo mundo fique sem acreditar que ele seja um aluno normal. Claro que depois disso, o líder do grupo pergunta para Lu Shu se ele é do bem, e Lu Shu diz que sim, porém todas as armas ali são dele. E Lu Shu aproveita essa oportunidade e tem uma ideia muito boa. Por que não tentar vender as armas ali mesmo? Pois é, certamente ninguém ia ter dinheiro, então ele pede bens materiais em troca das armas. Claro que ele não cobrava de pessoas que ele via que tinham lutado. Depois disso, eles seguiram juntos até o núcleo da ruína, onde todo mundo começou a sentir muita fome e sede. Isso, o protagonista dá um pouco das frutas que ele tinha para todo mundo, fazendo eles se sentirem revigorados. Porém, é claro que ele vendeu para quem estava se escondendo na multidão. De repente, uma espécie de fantasma das ruínas surge para atacar todo mundo. Logo, o poder de Lu Shu ativa e sua espada fica pronta para matar todo mundo. O protagonista não quer que ela saia na frente dos outros, porém só dos fantasmas olharem para ele, eles já saem correndo. Depois de tudo se acalmar, vemos que não é só o protagonista que tá matando geral. Xiao Jinxi também, e para completar, deu as armas dos zumbis para todo mundo que ela pôde. Porém, a Lu Shu não liga para isso e continua nas suas vendas de armas. Um aluno avisa o protagonista que o professor quer falar com ele. Vemos que só ele e Xiao Jinxi foram chamados, pois tinham demonstrado um desempenho acima da média nas ruínas. E o líder da operação agora seria esse cara de rank C, onde ele tem até um poder bem parecido com o do protagonista. Depois disso, Lu Shu sente alguém mais forte que ele bem perto, que é só o diretor da escola trazendo uma árvore cheia de frutas para todo mundo. Nesse tempo, o protagonista também encontra o seu amigo que tinha sumido quando a névoa das ruínas tinha aparecido. Ele o entrega uma lança e chama a atenção de outro grupo por ter muitas armas com ele. Um cara estranho chega no Lu Shu e pede uma lança a ele, porém Lu Shu logo identifica que ele é um espião, pois sua identidade é acusada no sistema, e não o entrega. Mais tarde, enquanto todo mundo dorme, os espiões finalmente dão as caras para entrar nas ruínas na frente de todo mundo. Porém, antes do último entrar, o protagonista puxa ele para cima novamente e eles acabam lutando. Mas é claro que o Lu Shu é bem esperto e apenas gritou para acordar todo mundo. E pela primeira vez nós vemos a força do diretor e basicamente mata o cara instantaneamente. Ele diz também que já era tudo planejado os espiões irem na frente, pois eles precisavam se arriscar primeiro. E depois de todo mundo se preparar para finalmente entrar nas ruínas, vemos que não é só o Lu Shu que sabe que o diretor é forte, o diretor também sabe que ele é muito forte. Ele acredita que o protagonista também vai querer o olho das ruínas, então ele tenta fazer um acordo com Lu Shu para eles dividirem o olho caso eles consigam pegar. E Lu Shu tenta melhorar o acordo e acaba aceitando. Depois disso, todos finalmente começam a descer as ruínas e escutam um som extremamente alto vindo lá de baixo. Chegando no chão, eles veem todos aqueles espiões mortos, porém eles estavam todos em uma posição muito estranha, tipo como se fosse um ritual, saca? Seguindo no caminho, eles chegam no que parece ser o centro das ruínas, e logo a passagem que eles entraram é selada, e aparecem muito daqueles fantasmas novamente, e como já tinha acontecido, eles corriam de Lu Shu. No meio desses fantasmas, vemos que um deles era diferente, no caso, um daqueles espiões tinha feito um feitiço para se tornar um desses fantasmas e acabou matando um aluno. Sem querer, Lu Shu encontra a localização dele, logo o diretor pede para ele encontrar de novo, porém Lu Shu não consegue. Do nada, uma centena de zumbis aparecem, e o que também parece ser o líder das ruínas, que logo começa a lutar com o diretor. Uma guerra começa. O protagonista aproveita para se infiltrar na mansão do líder das ruínas para tentar achar alguma coisa de valor. No entanto, ele acaba se encontrando com o espião, e a espada dele o derrota quase que instantaneamente. Enquanto isso, a luta entre o diretor e o líder continua. Lu Shu vai entrando ainda mais nas ruínas, onde ele encontra uma sala cheia de estátuas e segurando lanças que parecem bem valiosas. Quando ele pensa em pegar, todas as estátuas tomam vida e vão para cima dele. A espada de Lu Shu toma forma e faz todas recuarem, e ele pega todas as lanças deles. Enquanto isso, na guerra, as pessoas acreditam que não vão conseguir manter muito tempo, então eles pedem a ajuda do diretor, porém ele ainda continua lutando com o líder. Nesse momento, Xiao Jinxi começa a matar vários inimigos e ajudar eles, porém o diretor parece ficar em apuros lutando contra o líder das ruínas, mas ele usa ainda mais sua força e consegue virar o jogo. Do outro lado, Lu Shu parece encontrar alguma coisa dentro daquela sala. Ao sentir isso, o líder das ruínas ignora o diretor e corre em direção ao Lu Shu. O diretor começa a entender que provavelmente alguém encontrou o olho e vai em direção a ele também. Chegando lá, o líder percebe que nenhuma das suas estátuas
estátuas têm as suas armas. Logo depois o diretor chega e as estátuas vão pra cima dele. E é aí que ele percebe que cada estátua daquela é de rank C. Nesse momento o líder encontra Luxu com o olho da ruína na mão. Porém já era tarde, pois o corpo de Luxu já tinha absorvido o olho e nesse momento tudo aquilo que aconteceu e todas as ruínas evaporaram. E todo mundo volta ao normal e pro lugar onde estavam. E aquele finalmente era o fim das ruínas. Do lado de fora ninguém encontrava Luxu, inclusive tinha alguém que também procurava por ele. De repente Luxu aparece. Vale dizer que até o representante parecia estar mal com o fato de não encontrarem o Luxu. O protagonista também entrega as lanças que sobraram para a organização. E finalmente ele se reencontra com Luxiao, que já o estava esperando em cima de uma árvore. E eles depois de muito tempo voltam para casa. Chegando lá ele se encontra com o velho e a velha que mora ao lado deles. Luxu pede para Luxiao summonar o carinha rank D. Ele dá a ele uma energia que ele conseguiu nas ruínas, fazendo com que ele evolua de nível. Luxiao acaba ganhando de presente um esquilo das ruínas. E mais tarde no seu quarto, Luxu usa o olho das ruínas. Ele vê que toda aquela ruína está concentrada dentro do olho. E por isso muitas pessoas queriam aquilo. Do outro lado da cidade, os Dragnettes comentam sobre o fato deles terem perdido o olho dessa vez, mas que não perderão o próximo. Então pessoal, esse aqui foi o recap de Spare Me Greet. Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E mano, eu tô em live todo dia lá no Twitch, falando baboseira, falando mal dos outros e whatever. Se você quiser colar lá pra gente conversar, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e valeu.